Olá, meus amigos, bem-vindo aí em mais uma videoaula. Hoje nós vamos falar sobre função composta. Um assunto bem simples, né? Pelo menos o básico. E depois pretendo fazer alguns exercícios, não, nessa aula. Bom, então, o que se refere à função composta? Bom, a definição é essa aí, né? Função composta, dada a função f, a em B e G, B em C. A função composta de G com F é a função HX, que é G de F de X, que também pode ser representada como G bolinha F de X. E aí, pessoal? Nada, né? Nada. Então tá bom. Vamos definir a função composta, então, de uma forma bem básica. Digamos que você tem uma função, e nós aprendemos que uma função é um relacionamento entre dois conjuntos, né? Então nós temos o conjunto domínio e o conjunto imagem, tá? Então, do seu lado esquerdo, nós temos um percurso, né? Então, a quilometragem de um percurso, você calcula, na verdade, o consumo de combustível em litro. Então, existe uma função que ela vai relacionar, tá? O percurso com o consumo, né? Sendo que o consumo é uma resposta ao percurso. Quanto mais eu ando, mais eu vou consumir. E aí você tem uma relação entre o quanto que você consome, né, em litros de combustível com o custo. Então nós temos uma outra função que converte a gasolina, né, o litro da gasolina em reais para você pagar. Agora, a tal da função composta, né, que ele falou que F, né, A em B, o que é F, A em B? O F é o nome da função, cara. F é o nome da função. Ela transforma o conjunto A em um conjunto B. Basicamente isso, né? Então, novamente, a função é um relacionamento entre conjunto. É o que transforma, né, os elementos do conjunto domínio no conjunto imagem. Basicamente é isso, né? E aí eu falei assim, G, dois pontos, B em C, que significa a função G, ela transforma o conjunto B, que está aqui embaixo, que é o conjunto do consumo, no conjunto de custo, tá? Então você tem dois conjuntos. E o que é a função composta? É uma função atalho, tá? Basicamente imagine que você tem uma função que você consegue colocar o percurso e aí ele transforma automaticamente já no custo direto, sem precisar calcular o consumo de combustível e precisar depois do consumo calcular o custo. Basicamente isso. Não entendeu? Mais ou menos isso. Então, uma função, ela vai transformar um conjunto num outro conjunto, tá? E aí você tem uma outra função g, que ela transforma este resultado em outro resultado, tá? Então, basicamente, o que eu estou falando é um atalho, né? Vamos fazer uma analogia a uma coisa que todo mundo gosta, né? Que é a roupa suja. Então, aqui, imagine que você tem uma roupa suja, né? E nós aprendemos aí, em nossas aulas, que a função é como se fosse uma máquina, né? Então, basicamente isso. Então, o que você faz? Você pega a roupa, coloca na máquina, e aí você pega a máquina, coloca no varal, e aí você pega no varal, passa a roupa, e depois você pega e guarda a roupa. Tudo isso aí, né? Então você tem a função máquina de lavar roupa, você tem a função estender a roupa, secar a roupa, né? A função é uma máquina, talvez que seque, um robozinho que seque. Você tem a função passar a roupa, a função é você passando a roupa, né? Eu não, você. Tá? E depois você tem a função guardar a roupa. Que maravilha, né? Uma coisa que todo mundo gosta de fazer, né? E é divertido. E você imagine se você tenha uma máquina que ela faça tudo. Tudo isso. Então ela una todas essas funções em uma só. Incrível. Você coloca a máquina suja e ela já vai para sua gaveta na hora. Você está achando pouco? E você está achando que não existe? Pois não existe ainda. Então vamos lá, pessoal. Então basicamente é isso que nós estamos falando. É você enxugar, né? Então aqui eu vou dar um exemplo numérico na matemática e como que ficaria isso aí. Ainda estou pensando naquela máquina. Vai que aquela máquina exista, né? Puxa, essa não seria tão bom, meu.
é uma coisa tão gostosa, né? Você lavar a roupa, tal. Bom, enfim. Então, basicamente é assim. Você tem esse conjunto laranja, né? Esse conjunto laranja é o conjunto domínio, tá? Então, esse aqui é o domínio. É da onde parte os resultados. Você coloca o valor aí e ele vai para a continha, tá? Eu coloquei o zero para a gente seguir esse zero. O que será que acontece com o zero? O zero, o x é substituído por zero, né? F de zero é igual a 0 mais 1. E 0 mais 1, né? Este zero, ele se transforma em 1. Maravilha. Aí você pega esse 1, coloca ele aqui, tá? Ele é o resultado da primeira função, da f de x, ou seja, ele é o conjunto que a gente pode falar que é o conjunto imagem da função. Essa imagem vem para cá. Aí você aplica nessa nova função, que é x mais 2, ou seja, agora o x é 1, né, que é o resultado da primeira função. Substituindo, né? Então, x, ao invés do x, coloca 1. 1 mais 2 é 3. Então, o resultado é 3. Esse é o resultado desse zero. Esse zero passou por uma primeira função, que seria uma primeira máquina, né? E depois passou por uma segunda máquina. Incrível. O 4, a mesma coisa, né? Aqui eu posso colocar n elementos. Eu estou fazendo 2, né? O 4, ele passa pela primeira função, x mais 1. 4 mais 1 é igual a 5. 5, esse 5 passa para cá, vai para a segunda função, 5 mais 2, 7. Então, basicamente, o que eu estou falando é você transformar uma função em outra. Como assim? Como? Então, você tem uma função dentro da outra. O que você vai fazer exatamente para ter essa função dentro da outra? Qual é o segredo do sucesso? O segredo é chamada a função composta, né? Então eu vou pegar essa f de x, dentro da f de x, eu vou colocar a função f, né? Porque se você for ver bem no slide contrário, né, eu vou calcular a g de x com o resultado da f. Esse é o resultado que eu vou colocar no lugar do x. Então, o que acontece? Eu vou colocar a f de x dentro da g de x. E aí, o que vai acontecer? Veja, dá uma olhada aqui, segue aqui o slide, né? Então, aqui, em vermelho, eu coloquei aqui o x. Bom, no lugar desse x, eu vou colocar a f de x. A gente sabe que a f de x vale x mais 1. Tirando ele dos parênteses e fazendo a conta 1 mais 2 igual a 3. Então, esta função, ela seria uma função composta. Significa o quê? Que se eu colocar ela no lugar daquele monte de função, olha o primeiro slide, olha lá o slide anterior, eu passo por uma função e passo por duas funções. Se eu colocar somente esta função, eu substituo zero aqui no x, zero. Então vai zero no lugar do x, 0 mais 3, 3. E 4 mais 3, 7. Então eu obtenho do conjunto de partida, que é o conjunto laranja, que é o 0 e o 4, eu já tenho diretamente a resposta 3 e 7. Parece pouca coisa, né? Dá uma olhada. Olha aonde que estava a resposta. Lá longe. Eu tinha que fazer vários procedimentos. Então eu estou falando um resumo. É uma coisa fantástica, né? É um negócio que você pega um conjunto e já transforma praticamente num produto final. É uma máquina que ela é como se fosse uma multifuncional, né? Aliás, multifuncional não, é uma máquina que faz tudo, né? Uma máquina do professor Pardal, né? Aquela máquina que já põe, já coloca, já dobra a roupa, coloca na sua gaveta, faz coceguinha no cachorro e ainda coloca a sua criança para dormir. Tudo isso num pacote só. Que maravilha, né? Então, a ideia central é essa. Ao invés de você passar pelo caminho de cima, que aqui cada tracinho desse, olha, 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho que fazer 5 continhas, né? Então eu pego o conjunto A, transformo no conjunto B, fazendo 5 contas. Depois eu pego e faço mais 5 contas. Olha, 1, 2, 3, 4, 5. Eu posso
diretamente aqui eu estou fazendo 10 contas. Eu vou enxugar isso em apenas 5 contas. É isso. Então, eu vou pelo caminho de baixo. Eu já tenho uma função que ela vai direta ao resultado. Então, essa aí é uma ideia central de que nós temos de função composta. Isso aí eu estou falando sobre uma função com duas funções. Agora, imagina eu colocar 3, 4, 5, 6 funções dentro de uma só. Com um resultado, com uma conta, eu já faço 5, 6, 7 contas. Uma conta. E eu amplio isso aí para 100, 200, 300 números. Quer dizer, é uma economia que eu tenho, né, de tempo, de processamento e assim por diante. Tá? Então, basicamente, né, aqui nós temos aqui esse slide, ele resume muita coisa, né? Essa anotação aqui também se é utilizada, né? Eu posso falar f, g de x significa f com a g dentro, né? Também posso colocar f bola, essa bola aqui, né? G de x também é a mesma coisa, né? Por exemplo, gf, f de x, posso colocar g bola f, também é a mesma coisa, né? E aqui também posso fazer uma função dentro da outra, é a mesma função. F com a F dentro, também posso fazer, uma possibilidade. Existem infinitas possibilidades. Aqui um exemplo, né? Dada a função 2x mais 1 e a função g, 4x menos 3, determinar a f de g de x. Né? Então, a g ficaria dentro da função f. Como que ficaria? Como que é? Muito complicado? Não. Eu tenho a função f, basicamente eu tenho a função f, e aqui nesse lugar, né, de x, imagina que você tem um quadradinho. Então você não vai ter mais, né, o x. Você vai colocar dentro desse quadradinho a g de x. Então olha lá, você vai colocar a g de x. E a g de x, como nós aprendemos, é 4x menos 3. Olha lá. Então, do seu lado direito, a gente pode ver, ó, f g de x fica 2, que é da função original, que é da f de x. No lugar do x, dentro daquele quadradinho, eu vou colocar a conta inteira. 4x menos 3. Tá? Então, mais um. Aí, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer uma distributiva, né? Que aqui é 2 vezes 4, 8. E 2 vezes 3, 6. Aliás, 2 vezes menos 3, 6. Menos 6, né? E ali, fazendo somente essa continha, menos 6 mais 1, fica 5. Então, esta aqui é uma função composta. Composta por duas funções. Por isso que é uma função composta, né? Porque ela era composta por duas funções. Ou mais, né? Ou mais funções. Então, aqui, fazendo essa conta direto, eu não preciso pegar o número, passar pela f de x e depois passar pela g de x. Eu já vou direto. Eu substituindo o valor aí, ele já me dá o resultado diretamente. Um outro exemplo elaborado aí na sala de aula, né? Se você assistiu a aula, acho que você vai lembrar bastante desse exemplo. Bem simples, né? Então, olha lá. F e G funções, né? Então, a F é 5 menos 2x e a G, 2 menos x, né? Então, olha lá. Então, vamos lá. Vamos calcular essa FG de x, né? FG de x, aqui dentro, no lugar do x, eu vou colocar o g de x. Tá vendo? Então, no lugar do x, no lugar desse x aqui, ó, no lugar desse x, eu vou colocar a g de x. E a g de x, ela está aqui, ó, 2 menos x. É essa g de x que eu estou colocando. Olha lá a setinha, né? Perceba, né, que a habilidade do mouse incrível do professor, né? Fantástica, fenomenal. Então, nós vamos fazer 2 vezes 2, 4. Aliás, menos 2 vezes 2, menos 4. Menos 2 vezes... aqui é menos x. Ô, rapaz! Mais x. A hora que prepara o slide, nem sempre você... né, mais x. Menos com menos, mais. Olha o perigo do slide, né? Vai fazendo o slide rápido, né? Aliás, o perigo, né, da gente errar o sinalzinho por besteira. Quantas questões a gente não perde, né, por besteira. Você olha assim, você errou o sinal. Nossa, já aconteceu muito comigo, tá? Aconteceu muito comigo, né? E na pressa você acaba, né? E olha lá, aí vai ficar mais 5 menos 4, 1.
mais 2x mais 2x. Então, esta aqui seria o resultado final. É a função final. A pergunta, né, que não quer calar, os alunos perguntam, e os resultados? Não, depende do número que você colocar, né? Vai colocar 0, 1, 2, 3 no conjunto domínio, vai dar o resultado final, tá? Então, aí fica a sua escolha. Olha lá. Ah, aqui eu coloquei o sinalzinho, olha, é aquela lá, você viu? Para chamar atenção. Então, eu tenho essas duas funções, e aí eu vou colocar f de g de x, mesma coisa. No lugar do x, eu vou substituir a g de x, coloco a função que eu coloquei aqui, coloco a função no lugar do x, pronto. Aí você faz a distributiva, menos 2 vezes x, menos 2x, menos 2 vezes 3, menos 6, e aí você vai fazer o quê? 1 menos 6, menos 5, menos 2. Então, esse aqui é o resultado final. Basicamente é isso. Muito fácil, né? Muito fácil, né? Então, é mais prestar atenção, né? A gente fala que esse tipo de conteúdo é mais de você prestar atenção, tá bom? Então, não desista não, tente fazer os exercícios, tá? Vou fazer alguns exercícios básicos com vocês aqui, e depois nós vamos aplicar aí alguns exercícios mais rebuscados, né? Um pouco mais complicados que a gente pode ter aí no meio do caminho. Valeu, muito obrigado, falou, tchau, tchau, até a próxima.